um prejuízo numa eventual defesa profissional, ainda que, como eu disse, em 4 paredes ele tenha feito os esclarecimentos necessários. E eu já ouvi vários profissionais médicos dizendo, mas eu sempre falo as mesmas coisas para todos os meus pacientes. Ele atende 30 pacientes por dia, ele diz, para todos eu falo a mesma coisa. Aí ele quer chamar os 29 pacientes que não tiveram nenhum problema para se contraporem e falarem que o profissional deu as informações. Pode fazer isso? Então, não adianta nada, porque se a relação médico-paciente é individual, não adianta que eu tenha dado informação para 29 naquele dia. É possível que eu realmente não tenha dado para um. Né? E essa apuração ela vai ser individual, ela não vai ser pelo coletivo. Então, é um cuidado que o profissional precisa ter. E o paciente, ele é único. Ele não é, eu não posso colocar esse paciente como uma estatística. Naquele momento é uma pessoa que tem um nome, que tem um problema, que expôs esse problema para esse médico e colocou alguma coisa da vida, uma ansiedade, uma angústia e um estado de saúde comprometido na mão daquele médico. E é assim que o médico tem que receber aquele paciente. Né? É esse o propósito da medicina. Tá. Vamos falar então um pouquinho da relação médico-paciente, então. Como é que ela deve ser, então, doutora? Já que você precisa primeiro confiar nesse profissional, né? É claro, a gente aqui não está falando das emergências e urgências, que às vezes a gente nem conhece o médico que vai salvar a nossa vida ali. Como é que deve ser essa relação? Também falando sobre a relação médico-paciente, houve uma mudança histórica também, né, no que hoje a gente chama de relação médico-paciente. Hoje você raramente escolhe o médico em que você quer ir, você escolhe a especialidade. Eu preciso ir a um otorrino, eu preciso ir a um ginecologista, ver quem tem convênio, ver qual é o profissional mais próximo, que tem disponibilidade de horário e se consulta naquele profissional. A depender do serviço, essa pessoa consegue manter esse profissional como o seu médico, o seu ginecologista, mas tem se perdido essa relação. Então, a relação médico-paciente ela deveria ser construída ao longo do tempo. Então, pensando no que é o ideal é que realmente o profissional conheça o histórico daquele paciente. O profissional também precisa confiar nas informações que o paciente está passando. Porque muitas vezes o erro acontece por uma omissão do paciente também. Muitas vezes. O paciente não conta o histórico dele. Alguns dizem que é pela rapidez da consulta, mas não falam que no dia seguinte, inclusive, fizeram uma outra consulta com outro profissional em outro serviço e que começaram a tomar determinado medicamento, o que pode ocorrer, por exemplo, uma interação medicamentosa sem que ninguém saiba que tem ocorrido. Né? Então, às vezes o paciente, no intuito de se preservar, eu vou tentar passar com esse médico para ver se eu melhoro mais rapidamente, já tendo iniciado, por exemplo, um tratamento com outro profissional, ou então tendo circunstâncias agravantes que ele não revela, né? Então, por vergonha muitas vezes de uma opção sexual, por vergonha de um problema em casa, por vergonha de um alimento que ele comeu, às vezes de dizer se fuma ou não. Sim, hábitos de vida, não é? Então, questões culturais também impedem as pessoas de falar. Natural que algumas mulheres, por exemplo, se sintam constrangidas em dizer que começaram a sentir uma determinada cólica, porque depois que elas tiveram uma relação com uma outra pessoa que não era o cônjuge, quer dizer, tem uma série de constrangimentos que envolvem essa relação médico-paciente. O ideal seria ter aí uma continuidade, não é? Saber, inclusive, um pouquinho da vida daquele paciente, mas não é possível hoje, na realidade da nossa medicina, esses casos são muito raros, salvo para aquelas pessoas que podem pagar um profissional particular, que tem um tempo de consulta maior e que pode conhecer esse paciente. Mas, a grosso modo, pensando aí naquilo que é possível ao profissional fazer, o mínimo, né, nessa relação com o paciente que tem de haver é esse momento de oferecimento do médico do tempo dele, da sabedoria dele, porque com certeza é uma pessoa que tem muito conhecimento, essa disposição para ouvir um pouco do paciente e ainda, eu achei essencial na relação médico-paciente o toque. Né, o profissional examinar o paciente. Muitos pacientes reclamam que o profissional mal ausculta, não é, o coração, mal ausculta os pulmões, não encostou nele, às vezes até para sentir como é que é aquela temperatura, como está a temperatura naquele momento, ainda que já tenha havido uma enfermeira que tenha antes verificado a existência de uma febre ou não, mas
Num caso de uma dor abdominal, por exemplo, é essencial o toque, não tem como não ter o toque, né? Não adianta imediatamente já mandar o paciente para um exame complementar. O exame é complementar, ele não é suplementar, ele não substitui esse contato com o paciente. Então, a relação médico-paciente, o ideal é que ela seja marcada pelo respeito de ambas as partes, né? Sinceridade de um e disponibilidade do outro. Tá, e aí então a gente cai no serviço público versus o particular, né? Então a gente tem aí uma infinidade de convênios médicos que eles crescem a cada ano. A gente tem profissionais que se descredenciam muito frequentemente desses planos de saúde, e aí era o médico com quem você se consultava, e aí você perde esse médico, aí ou você paga essa consulta particular além de pagar o convênio, ou você vai buscar um outro médico, então isso também se perde muitas vezes. O bom é que as pessoas hoje em dia ficam com os exames e levam os exames já feitos para o próximo médico, né? Mas essa construção então da relação médico-paciente já ficou para trás. E tem o serviço também público de saúde, que a gente sabe as pessoas demoram meses para conseguir uma consulta, de repente era uma queixa ali que você precisava de uma consulta mais rápida e não consegue. Agora, o direito é para todo mundo, né? Sim, eu tenho muitos amigos médicos que trabalham no serviço público. Eles ficam pessoalmente ofendidos quando você diz que o médico do serviço público não dá atenção para o paciente. Talvez porque eles, assim, particularmente, queiram dar essa atenção para o paciente. Mas na prática, com o excesso de pessoas que têm realmente para serem consultadas, com as filas que se formam em frente aos postos de saúde, o profissional ele não tem muita opção, né? Ele acaba por realmente dar uma atenção menor para o paciente. E assim, você formatou muito bem a mesma relação que hoje se tem visto na chamada saúde privada, é a que se observa há muito tempo na saúde pública, com o agravante de que na saúde pública tudo demora muito mais. Então, se o médico hoje pede um hemograma, esse hemograma não pode esperar 3 meses para serem feitos. Ele tem que ser no dia, assim como é para uma pessoa que possui um convênio, né, que paga essa saúde privada. Agora, 6 meses para se fazer, por exemplo, uma ressonância magnética ou se fazer uma tomografia para um estadiamento de um tumor, para se saber qual é a dosagem da quimioterapia ou radioterapia que se vai aplicar, escolher, né, na terapêutica daquele paciente, justamente fere o princípio da dignidade humana. Então, isso é essencial para se entender também a diferença entre a relação do médico do serviço público. Muitas vezes não é ele que não quer dar atenção, mas nós temos um sistema que é precário, sim, né? Se alguns serviços no Brasil podem ser de excelência, a grande maioria, e os institutos de excelência estão nos grandes centros urbanos, a grande maioria é extremamente precária e traz essa angústia para o paciente de ter um problema, não poder se tratar, e quando ele gosta de um médico e volta, aquele médico já não tá mais lá, até pelo tempo que ele demorou para voltar, né? Então, eu acho que aquilo que se percebe no privado, no público, é muito mais acentuado. E a pessoa não consegue muitas vezes voltar com o mesmo médico, como você falou. E a questão do particular, ali, do médico que atende o convênio, ele pode